Espionagem na ABIN e Bolsonaro cada vez mais enrascado. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta em sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 20 de outubro, são agora 3h30 da tarde, e nesta sexta-feira, amanhã desta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Última Milha para investigar o uso indevido do sistema de geolocalização de celulares, sem autorização da Justiça, evidentemente, por servidores da ABIN. A operação é para investigar o uso para espionar adversários de Bolsonaro, principalmente no ano passado, no ano das eleições. Segundo as investigações, enfim, o aplicativo comprado, que ele é israelense, enfim, ele foi usado 30 mil vezes de maneira legal. E dessas 30 mil vezes, pelo menos 1.800 delas foram para espionar políticos, jornalistas, advogados e adversários de Bolsonaro. Esse sistema, que foi comprado pela empresa, pela ABIN, ainda no governo Michel Temer, é bom que se diga, quando ele teve a intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro, que foi comandada pelo general Braga Neto, indiciado na CPI dos atos golpistas, como eu comentei no vídeo anterior. Esse sistema da empresa Cognite, que desenvolveu o First Mile, que faz triangulações entre os aparelhos celulares e as torres de transmissão das operadoras. Isso foi usado de forma ilegal, e essa não é a primeira vez que a gente tem casos de suspeita de espionagem por parte do governo, Bolsonaro, do Exército, etc., Forças Armadas. Eu fiz um vídeo em agosto de 2022, em que colocava que o Exército gastou, nesse vídeo que está passando aqui, R$528 mil em equipamentos de arapongagem, para acessar dados pessoais do Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, enfim. O Exército nunca revelou o motivo de ter adquirido esse programa. E agora a gente tem esse israelense. Outra coisa que a PF apura é que foi um dos alvos da operação da PF, é o Caio Santos Cruz, que é filho do general da reserva e ex-ministro de Bolsonaro, Alberto Carlos Santos Cruz. O general Santos Cruz, ele rompeu com o Bolsonaro, começou a fazer críticas, etc. Eu comentei várias vezes aqui no canal que isso era um grande jogo de cena para fazer do milico bom, milico mau, milico golpista, milico ponderado, lá atrás. Inclusive, ele foi para o partido do Moro, quando o Moro se filiou ao Podemos, etc. E poderia se candidatar ao Moro, toda essa lorota para inglês ver. O fato é que a Polícia Federal está apurando, o resultado da investigação deve sair só ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, mas os investigadores já apontam que esse uso desse aplicativo para espionar adversários de Bolsonaro era também para a questão do golpe, da tentativa de golpe, da suposta tentativa de golpe, enfim, que culminou nos ataques a sede dos poderes de 8 de janeiro. Os investigadores ainda dizem que série de eventos, bloqueio de rodovia, acampamentos, quartéis, financiamento de manifestações, bomba no aeroporto na véspera de Natal, tudo isso está envolvido nesse caso da ABIN, monitorando os adversários de Bolsonaro, etc. Segundo a Andréa Sadi, do G1, esses elementos, embora aparentemente investigados de forma separada, estão ligados e deverão parecer costurados ao final do trabalho de investigação. A expectativa é que no primeiro semestre do ano que vem, que deve terminar, quando a PF apontar quem foram os supostos mentores da tentativa de ruptura democrática.
Então, isso faz parte do inquérito da Polícia Federal na tentativa de golpe. Não há sentido de investigar a movimentação de adversários de Bolsonaro, políticos, jornalistas, enfim. Não tem esse sentido. Segundo André Sadia, ainda é um fato que demonstra a conexão entre todos esses elementos, segundo as apurações, pessoas ligadas às apurações, é o entendimento avalizado pelo Supremo Tribunal Federal e que várias investigações devem ter um único relator, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes. Isso ainda está... A PF não solta muita informação, até o momento que eu gravo esse vídeo não há grandes coisas sendo reveladas, só que o Bolsonaro está envolvido nisso e que ele pode sim, é mais um caso para ele. Inclusive o ápice do uso desse aplicativo para triangular pessoas foi quando o que agora é deputado Ramagem foi o chefe da BIM no governo Bolsonaro, que ele faz parte inclusive do círculo pessoal do Bolsonaro, amigo da família, do clã Bolsonaro. A PF, inclusive, ainda prendeu $150 mil na casa de alvos da operação, dessa questão da ABIN. Ou seja, há uma suspeita forte aí desse uso para espionagem para tentar dar um golpe de Estado. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, os militares usaram muito essa coisa do golpe, a narrativa do golpe, que o golpe era o golpe. Não que se o cavalo não passasse selado, repetindo pela enésima vez aqui nos vídeos, não que se o cavalo não passasse selado, eles não montariam nele e embarcariam numa ruptura da democrática, enfim. Mas a ideia era legitimar os militares na política, etc. E a gente tem o Bolsonaro como um grande espantalhão. Bolsonaro, segundo Mauro Cid, chamou o chefe das Forças Armadas, das 3 forças, para falar sobre a possibilidade de apoio a uma ruptura, que aí o da Marinha, o Garnier, enfim, também iniciado pela CPI dos atos golpistas, teria topado. O então comandante do Exército, general Freire Gomes, disse que não, que etc., que se Bolsonaro insistisse, teria que mandar prendê-lo, e aí isso já foi na 3ª ou 4ª reunião com esse tom, e foi o Freire Gomes que permitiu os acampamentos golpistas na porta dos quartéis, inclusive o de Brasília, e inclusive, ele teria inclusive impedido o desmonte do acampamento em Brasília. O fato concreto é que Bolsonaro, com mais esse caso, fica mais enrascado, está mais um item, mais um indício, mais um crime, ou suposto crime, para complicá-lo judicialmente na esfera criminal. Ele já está inelegível pela Justiça Eleitoral e deve se complicar, sim, na Justiça Criminal também. Como eu venho dizendo há vários vídeos, Bolsonaro é rolete chupado. Os militares o colocaram na presidência da República, ungiram sua candidatura, é sempre bom lembrar, inclusive como eu reafirmei no vídeo anterior, a candidatura de Bolsonaro foi lançada em novembro de 2014, cerca de 15 ou 20 dias após a reeleição da Dilma Rousseff, dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, no Rio de Janeiro, cujo comandante naquela época da AMAN é o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Então a gente sempre precisa ter essa ciência, Bolsonaro também é militar, e ele é oficial do Exército. Acontece que todos esses nomes de alta patente são mais altos que ele. E general não obedece capitão, não importa o espaço que o capitão esteja exercendo, não faz diferença para os militares. Eu já cansei de comentar aqui, quem acompanha o blog do Educador Amaral já sabe essa avaliação que eu faço sobre esse tipo de relação. A gente teve servidores da ABIN demitido, o número 3 da ABIN foi demitido, então está sendo investigado isso. Foram feitos, e 2 agentes da ABIN foram presos, inclusive, e 25 mandatos de busca e apreensão. E esse envolvimento do filho do Santos Cruz, né, Caio Santos Cruz, mostra que, na verdade, o general nunca rompeu de fato com o Bolsonaro, etc., porque não tem o que romper, isso era parte do jogo, do esquema, do fingir aqui e acolá, que tem gente poderada, gente não poderada, todo esse tipo de coisa. O caso concreto é que esse rastreamento legal do Bolsonaro, né, inclusive tinha a questão de cerco ao Supremo, de tentar cercar o Supremo Tribunal Federal, investigar os caras onde iam, provavelmente para fazer chantagens e esse tipo de situação, está sendo apurado e Bolsonaro vai se ferrar, lascou-se. Mais um item para ele se lascar, porque é assim que se faz com um rolete de cana chupado. Não serve mais para nada, tchau e benção. Mas mostra, inclusive, como o despautério dos caras no uso da máquina pública, né?
você tinha ali esse sistema israelense dessa empresa de Israel, enfim, foi comprado durante o governo Michel Temer para a questão da intervenção da segurança pública do Rio de Janeiro, sob o argumento de acompanhar, né, pessoas ligadas ao crime organizado, tráfico, enfim, lá no Rio de Janeiro. Milícia não, porque milícia os caras não querem mexer, mas investigar esse tipo de coisa. E, segundo a PF, aparentemente não tem, naquela época, não havia esse uso político de adversários, etc., ou tentativa de golpe, ou qualquer coisa que o valha naquele momento. Mas depois passou-se a usar no governo Bolsonaro. O sistema permitia monitorar, inclusive, 10 mil celulares ao mesmo tempo. E tudo isso é bom, sempre se ressalta, sem o aval da justiça, sem autorização judicial. Porque a gente sabe, se o Poder Judiciário autorizar uma investigação que espione você, que grampeie seus aparelhos, todos, telefone, computador, etc., rastreie seus passos, isso é feito. Mas todo esse monitoramento de adversários, enfim, não foi feito com a devida autorização. A gente teve servidores do STF, advogados, policiais, como já disse, né, jornalistas, e os próprios ministros do Supremo Tribunal, para onde eles iam, deixavam de ir. O que vai dar ainda mais peso na caneta, nas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como eu já cansei de repetir aqui no canal, o Estado se protege. E aí entenda Estado no sentido mais amplo e independente do viés ideológico desse Estado, capitalista, socialista, não importa. O que importa é que o Estado, a sua estrutura é para se proteger. Evidente que nem todo mundo que comete qualquer ataque ao Estado é punido, paga, enfim, sempre alguém escapa, mas em via de regra ele se protege a todo instante. É da lógica, da natureza do Estado, qualquer que seja ele, de qualquer local, de qualquer viés ideológico, se proteger. A gente tem um caso de espionagem em massa, mais ou menos como teve a questão do Edward Snowden, enfim, que ele revelou, né, espionagem em massa os Estados Unidos, só que isso no mundo inteiro, e Bolsonaro fez no Brasil. E a gente tem ainda a questão do ano passado, como eu já citei aqui no vídeo que eu apontei. E agora a gente tem esse da ABIN. A ABIN foi comandada pelo general Heleno. Então a gente tem aí mais esse caso. Bolsonaro espionou adversários, já espionou seu próprio povo, porque ele, enquanto presidente da República, ele é o presidente de todo mundo. Quer a gente goste dele ou não, como é o caso do Lula agora. Ele é o presidente de todos os brasileiros. Quer você que assiste esse vídeo goste dele ou não. E aí a gente tem mais uma situação, mais um indício, mais um item para ir para a botija da condenação do Bolsonaro. Ser espantalho é isso. Você vai ali enquanto você serve para a distração de corvos, de coisas, para botar medo e transeunte de pessoas que passam. Mas depois que está tudo bem, quando não precisa mais, é desmontar e tacar fogo. É assim, espantalho. No caso, Bolsonaro, espantalhão, eu acho até que a analogia vale mais para chiclete, né? Você vai ali, você masca, perdeu o sabor, cuspiu.